Bom, uma outra coisa importantíssima para a gente entender aqui de diferença na GD1 e na GD2 é o que acontece com aquilo que eu injeto e com aquilo que compensa dos meus créditos. Então eu trouxe aqui uma ilustração que vai resumir bastante a questão do crédito injetado versus compensado na GD1 e na GD2. Primeiro na GD1, o que acontece? Aqui a gente pegou um exemplo, né, de um consumidor bifásico, ou seja, ele vai ter lá um custo de disponibilidade de 50 kWh, que ele teve aí uma injeção de 655 kWh naquele mês, né, e um consumo de 450. Então o que acontece? Ele tinha também um saldo anterior lá de 250 kW, né, que vai acabar acontecendo. Ele só consegue compensar desse consumo de 450. 400 kWh, por quê? Porque ele injetou mais do que isso e o saldo dele acumulado aumentou de 250 para 505 kWh, tá? Agora, esse mesmo case, se o consumidor fosse GD2, o que a gente tem de diferente, né? O que a gente tem de diferente é o que ele vai pagar para a distribuidora é proporcional lá a uma parcela, né, em 2025, equivalente a 45% da parcela FIO B daquela distribuidora. Então, ou seja, esse montante que ele está pagando ali equivalente ao consumo dele de R$ 450 que está sendo 450 kWh, perdão, que está sendo compensado, ele é maior que o custo de disponibilidade. Então, ou seja, eu compenso na GD2 nesse caso aqui, eu vou compensar todo o consumo dele com créditos. Então ele consumiu 450, eu compenso os 450 e o que eu vou avaliar lá por parte da distribuidora é se esse valor em reais que eu estou pagando proporcional a FIO B é maior ou menor do que o valor em reais do custo de disponibilidade. Caso ele seja menor, ele vai me cobrar um valor equivalente ao custo de disponibilidade, mesmo tendo compensado os 450 kWh desse consumo. Então a grande diferença aqui na GD2 versus a GD1 é que a compensação ela é integral do consumo se você tiver crédito suficiente para isso. Você não tira o consumo mínimo mais, tá? Então, para quanto menor esse consumidor for, mais representativo percentualmente falando, é a parcela de consumo mínimo. Então, ao ponto de, para clientes menores, ali abaixo de 300 kWh mais ou menos de consumo, começa a ser proporcionalmente interessante ele compensar crédito na GD2, porque ele vai abater todo o consumo dele. Então, o que ele tem de potencial de ver de economia acaba sendo um pouco maior do que se ele fosse recebesse o crédito da GD1, mesmo crédito valendo menos, tá? Então é um caso bem específico ali, até interessante de análise de consumidores aí de pequeno porte recebendo créditos na GD2, ele acaba sendo um perfil interessante, tá? Justamente porque a sensação de economia por ele estar batendo a conta inteira acaba sendo maior.